Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém. Amém. Vamos liberar as crianças para que elas possam aprender a palavra de Deus. As crianças podem ir então para esse momento. Estejamos em oração pelo Ministério Infantil da Igreja. Em breve estaremos em reunião com a irmã Leonília, acertando algumas coisas, apresentando alguns projetos também. Mas vamos orar. É um ministério importantíssimo da igreja e que precisa muito das nossas orações. As promessas do Senhor nunca falharão. Sua palavra é viva e eficaz. Deixe sua Bíblia aberta, meu querido irmão, irmã, em Josué capítulo 2. Nós vamos meditar nessa noite. O tema é: saia de cima do muro. Irmãos, naqueles tempos, quando da conquista da terra prometida, Canaã, uma região para onde Deus levou os filhos de Israel, era repleta de cidades-estado. Cidades com um governo próprio, exércitos formados que defendiam as cidades, e muitas dessas cidades eram cidades fortificadas. Isso significa dizer que essas cidades eram bem guardadas e protegidas. E uma dessas, talvez uma das mais fortificadas cidades daqueles tempos, ali na região de Canaã, era a cidade de Jericó. Só para vocês terem uma ideia, Jericó possuía 2 muros. Um primeiro muro, depois um segundo muro que distava um do outro cerca de 3 metros. Cada muro desses tinha 10 metros de altura. Então eram 2 muros, cada um deles com 10 metros de altura. Eles tinham uma distância um do outro de cerca de 3 a 4 metros, e esses muros tinham uma largura de 3 metros. Então, muitas residências eram construídas em cima desses muros. Jericó, ela distava cerca de 17 quilômetros de Jebus, que posteriormente, nos tempos do rei Davi, recebeu o nome de Jerusalém. Então, sem sombra de dúvida, era uma das cidades mais fortificadas de Canaã. E foi o segundo desafio de Josué na conquista da terra prometida. O primeiro foi atravessar o Jordão com todo aquele povo. O Senhor havia dado a ele essa ordem de atravessar o Jordão. E é interessante como o nosso Deus faz, porque Josué havia sido comissionado para substituir Moisés. E Moisés foi aquele que atravessou o Mar Vermelho com o povo. Quando Deus chama Josué, Josué também precisava de sinais da parte de Deus para que sua liderança fosse autenticada. Então, se Moisés atravessou o mar, Josué é aquele que vai atravessar o rio. E coisas muito semelhantes acontecem. O mar se abre, uma coluna de água à esquerda, uma coluna de água à direita. O Jordão, quando os levitas e sacerdotes tocam as margens, ele simplesmente interrompe o seu fluxo, e o povo de Israel também atravessa o Jordão a pés enxutos. Então eram sinais que Deus estava dando para o povo de Israel, mostrando que Josué era o seu escolhido, e que dali por diante a questão estava toda com Josué. Josué é aquele personagem, aquele discípulo de Moisés, que não se afastava de Moisés, e que recebeu da parte de Deus a responsabilidade de não só conquistar a terra prometida, destruindo as nações que ali estavam, mas repartindo as heranças entre as tribos de Israel.
Então aqui nós estamos diante desse segundo maior desafio, que era justamente a destruição daquela cidade fortificada chamada Jericó. Pois bem, lá em Jericó habitava uma mulher que já tinha conhecimento dos grandes feitos do Senhor em prol de Israel, e ela vai dizer no texto que não somente ela, mas todos estavam assustados, atemorizados, desmaiados de pavor, por saber que aquele povo que estava acampado defronte os muros, era o povo do Deus mais poderoso que eles então haviam conhecido. Essa mulher, ela vai ser alcançada pela graça de Deus. Se alguém disser para você que não existe graça no Antigo Testamento, mostre o texto de Josué, capítulo 2, não é? Principalmente o capítulo 6, para essa pessoa. Porque se tem uma parte da Bíblia onde havia muita graça da parte de Deus, é no Antigo Testamento. E aqui nós estamos diante de uma dessas manifestações da graça. Porque Raabe era uma cananeia, obviamente, adepta dos cultos pagãos dos cananeus, e ainda era uma mulher de vida duvidosa, uma mulher prostituta. Mas a graça de Deus se manifestou na vida daquela mulher, e ela vai ter um papel preponderante na conquista de Jericó. E a recompensa maior de Raabe foi fazer parte da linhagem, da genealogia do Messias, do nosso Senhor Jesus. Você pode ler comigo Mateus capítulo 1, versículo 5, que nos diz o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé é o pai de quem? Do rei Davi. Jesus é filho de quem? Filho de Davi. Então observe que Raabe, ela não apenas foi poupada da destruição da cidade, ela e todos os seus, como ela foi inserida no povo de Deus e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se isso não é graça, eu não sei o que é. Isso é graça pura da parte de Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui? Josué era um general, ele era um soldado, e obviamente, ele era um estrategista. Assim como Moisés enviou 12 espias para supervisionar a terra, vocês vão se lembrar desse episódio, lá em Cades Barneia, os espias voltam, desanimam o povo, e por conta disso, o povo de Israel vai peregrinar 40 anos no deserto, como castigo pela sua incredulidade. Isso fazia parte, isso era uma estratégia militar, enviar espias, para que pudessem, obviamente, observar a fortaleza, os muros, quantos guardas, onde estavam as guarnições. E Josué faz isso. Ele é um estrategista. Ele não é um líder irresponsável. Ele não é alguém que vai colocar o seu exército para poder destruir uma cidade sem saber o que tem por detrás daqueles muros. Então o versículo de número 1 nos diz isso. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Por quê? Obviamente que isso era comum. Ela era uma prostituta. Então, a entrada de homens e a saída de homens era constante. Eles então fizeram isso, para poderem se esconder, para não serem notados. Pois bem, é interessante que eles entram na casa daquela mulher, mas eles não sabiam que o temor de Deus já estava presente no coração daquela mulher. Havia temor de Deus ali. Havia já no coração dela
essa percepção de que o Deus de Israel era diferente de todos os deuses. Então, quando Raabe recebe aqueles homens na sua casa, obviamente que isso chegou ao conhecimento do rei de Jericó, eles foram denunciados, talvez foram, de alguma maneira, notados e alguma coisa os denunciou, não sabemos o quê. O rei de Jericó, então, mais do que depressa, mandou buscá-los e ela vai ali, de alguma maneira, inventar uma história para protegê-los. É o que está aí a partir do versículo 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Versículos 3 a 7. Nesse momento, quando os homens vão atrás dos espias, ela se declara para aqueles homens no que tange a sua fé, a compreensão que ela tinha daquilo que estava acontecendo, e ela vai dizer o seguinte para eles, está aqui a partir do versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse, olha só como que ela vai mostrar, ainda raso, tudo bem, não era um conhecimento profundo, isso vai acontecer com o tempo, mas aqui o pouco conhecimento que ela tem foi suficiente para levá-la a essa atitude. E ela vai dizer, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, veja só a declaração dessa mulher, o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Que declaração de fé extraordinária dessa mulher. Uma mulher cananeia, uma mulher acostumada a viver no pecado, uma mulher de caráter duvidoso, uma mulher pagã, que tomando conhecimento dos feitos do Senhor, se converteu a Ele, protegeu os espias e agora declara toda a sua confiança e toda a sua fé no Deus de Israel. Então, irmãos, ela fez esse apelo, o que foi prontamente atendido pelos espias. Veja só comigo a partir do versículo 14. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia, veja só, interessante, estava sobre o muro da cidade. Vocês se lembram? Muitas casas eram construídas em cima dos muros. Eram muros altos e largos. Por isso a cidade era extremamente fortificada. E algumas descobertas arqueológicas mostraram que não era apenas um muro, eram 2 muros. Então era uma cidade extremamente forte. A casa dela ficava sobre o muro da cidade. E disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ela então fecha essa questão, afirmando que seria conforme eles estavam dizendo. Eles obedecem ao conselho de Raabe, vão para o monte, se escondem no monte 3 dias, voltam para Josué, e todo esse episódio, esse encontro com Raabe, a profissão de fé de Raabe mostrando que havia em Jericó todo um sentimento de pavor, por eles saberem que o Deus de Israel era o Deus que havia infringido destruição por onde quer que o povo passou. Quando eles têm todas essas informações, eles confiam ainda mais no Senhor, chegam diante de Josué, e o versículo 24 nos diz: e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Irmãos amados, esse é um daqueles textos que nós temos de ler, reler e sugar todo o suco da laranja que ele tem. Porque há muita coisa aqui que serve de lição e de aplicação para nós. Mas eu gostaria, é claro que eu estou fazendo um trocadilho, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que Raabe, ela morava em cima do muro, mas ela não ficou em cima do muro. Raabe tomou decisões importantíssimas. Raabe, essa história está aqui para nos ensinar algumas coisas muito importantes. E eu queria então aplicar esse texto na nossa vida. Porque, irmãos, verdadeiramente espera-se do povo de Deus, do servo de Deus, que ele não fique em cima do muro. Se você observar a história da revelação, toda ela, na verdade, é a história de homens e mulheres que não ficaram em cima do muro. E aqui eu não estou falando apenas da Bíblia, mas eu estou falando de toda a história. Personagens que foram importantíssimos na consecução dos planos de Deus, porque não ficaram em cima do muro. Crentes não podem ficar em cima do muro. E eu quero pensar sobre isso com vocês. Sobre sair de cima do muro. O que é? Por quê? Deus espera isso de nós. Por isso que nós colocamos esse tema. Saia de cima do muro. E a minha oração, e eu falo com muita humildade diante de Deus e dos irmãos, se há alguém aqui, entre nós, ou em casa, acompanhando nossa transmissão, que for tocado pelo Espírito de Deus e perceber, sim, pastor, eu tenho vivido em cima do muro, esse texto está nos compelindo a sair dele.
para que Deus possa nos usar. Então, o que seria sair de cima do muro? Eu aprendi algumas coisas aqui com Raabe. A primeira coisa, sair de cima do muro é resultado de se pensar no outro. Quando você pensa no outro, dificilmente você fica em cima do muro. Veja comigo o versículo 12 e 13. Veja o que Raabe vai mostrar. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis, preste atenção no que ela vai falar, para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. É interessante que Raabe está preocupada com a família, Raabe está preocupada com os irmãos, Raabe está preocupada com as irmãs, com os pais, e somente depois, no último momento, é que ela faz menção dela, que ela se inclui nesse rol, no último momento, mas primeiro ela está preocupada com a sua família. Quando nós verdadeiramente nos preocupamos com o outro, dificilmente ficamos em cima do muro. Porque o que é ficar em cima do muro, irmãos? Senão uma manifestação de egoísmo. Muitas vezes ficamos em cima do muro, pensando em nós mesmos. Queremos nos poupar. Quando ficamos em cima do muro, na verdade, estamos blindando a nós mesmos. Estamos, de certa forma, promovendo um conforto para nós mesmos. Porque sair de cima do muro, às vezes, é arriscado, é difícil, não é fácil. Então Raabe, pensando nos outros, pensando na família, ela sai de cima do muro. E aqui eu quero ser bem pontual. Irmãos, um pai que pensa no sucesso espiritual do filho, que pensa no bem-estar do filho, um pai ou uma mãe, eles não ficam em cima do muro. Eles arregaçam as mangas, eles trabalham. Eles querem investir na formação dos seus filhos. Mas infelizmente hoje, quantos pais às vezes ficam em cima do muro e os seus filhos são vitimados pela indiferença? Eu conheci uma pessoa assim, não aqui em Divinópolis, mas eu conheci uma pessoa assim, um pai que pensava somente nele, apenas nele. Os filhos clamando por um carinho, por uma atenção, pelo amor do pai, pela atenção do pai, mas o pai estava sempre preocupado com ele mesmo. Ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia, nem trocava de roupa, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava o celular, ia para o sofá, deitava no sofá, ia mexer no celular e ali ele se fechava. E ele não se preocupava com o filho, não se preocupava com a esposa, não se preocupava com ninguém, somente com ele mesmo. Resultado, uma família doente, uma esposa doente, um filho que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não se sabe como estaria agora. Um filho que falou para mim, pastor, eu praticamente não tenho um pai, porque o pai vivia em cima do muro. Um pai que não se preocupava com o filho. Um pai que não tirava um momento com o filho, um pai que não gastava tempo com o filho. Ele só queria saber de satisfazer aquilo que ele gostava de fazer, deitar no sofá e mexer no celular. E ali ele ficava por horas. Levantava, comia alguma coisa, tomava um banho, deitava para dormir, acordava no outro dia e começava tudo de novo. Então, quando os pais se preocupam com os filhos, eles não ficam em cima do muro. Eles lutam pelos filhos. Mas aqui eu estou falando de pais e maridos que também ficam em cima do muro. Quantas esposas, quantas mulheres doentes, mulheres emocionalmente doentes, porque os maridos vivem em cima do muro, não assumem o seu papel
de sacerdote dentro de casa, não assumem o seu papel de pais, não assumem o seu papel de provedor. E quando falamos de sermos provedores, eu não estou me referindo apenas à questão financeira, porque nós homens recebemos do Senhor a missão de sermos provedores das nossas esposas, não só no que tange às coisas materiais, mas também nas questões emocionais. Provisão é conosco. Mas infelizmente hoje, muitos homens querem viver em cima do muro. As esposas estão clamando por socorro, doentes, precisando de ajuda, adoecendo. E os maridos em cima do muro não se envolvem. São casamentos enfrentando rupturas terríveis, estão distantes um do outro, mesmo vivendo dentro da mesma casa, do mesmo teto. Isso é terrível. Terrível para a família, e isso é terrível para a igreja. Irmãos, eu dou graças a Deus por esse curso Homem ao Máximo e Mulher Única, porque esse curso Homem ao Máximo faz isso, irmão Roberto. O que é o curso Homem ao Máximo? O curso Homem ao Máximo é um curso criado para tirar homens de cima do muro. O curso Mulher Única é um curso criado para tirar mulheres de cima do muro. Porque, irmãos, homens e mulheres que vivem em cima do muro fracassarão. É por isso que nós temos tantas famílias fracassadas, casamentos fracassados, pessoas que querem viver em cima do muro. E aqui eu falo tanto para o homem quanto para a mulher também. Porque é cômodo ficar em cima do muro. É cômodo deixar a vida transcorrer sem responsabilidade. Irmãos, eu tristemente falo para vocês uma coisa, como pastor Petrônio, pastor Igor, ministro de música Rogério, nós temos lidado com verdadeiros meninos de barba na igreja, que não assumem responsabilidades, que querem mudar o mundo, mas às vezes não conseguem trocar uma fralda. Mulheres que muitas vezes abdicam de seu papel de auxiliadoras e querem de alguma forma, influenciadas por essas ideias malignas do feminismo, assumir posicionamentos dentro de casa que não lhes cabe. Ou, muitas vezes, elas querem simplesmente também ficar alheias à sua missão, e enquanto isso a família vai adoecendo, os filhos vão adoecendo. Então, observe isso. Todas as vezes que nós paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar no bem-estar do outro, na alegria do outro, nós saímos de cima do muro. É o que aconteceu com Raabe. Como você tem sido, irmão, dentro da sua casa? Você tem realmente entendido a sua missão, o seu papel, ou você tem vivido em cima do muro? Como marido, como pai, você, minha irmã, como mãe, como esposa. Quantos crentes têm vivido em cima do muro? Quantos crentes têm vivido no automatismo espiritual? Vão na igreja de vez em quando, leem uma porção da palavra de Deus, entregam uma ofertazinha, está muito bom. A igreja precisa de crentes que saiam de cima do muro, que assumam suas responsabilidades na igreja, crentes que realmente não tenham medo de serem usados pelo Senhor. Então, nós estamos vendo pais em cima do muro, nós estamos vendo maridos em cima do muro, nós estamos vendo esposas em cima do muro, nós estamos vendo crentes em cima do muro. É muito importante, irmãos, que nós olhemos para Raabe e percebamos como que Raabe, ela tomou essa decisão de sair de cima do muro. E ela saiu literalmente, mas saiu também no que tange a forma como ela lidou com essa questão envolvendo os espias. Que Deus nos ajude nessa questão. Se o Espírito Santo de Deus está falando conosco, tenhamos a humildade de reconhecer: pastor, eu preciso sair de cima do muro. Eu tenho vivido uma vida apática.
eu tenho sido um péssimo pai, eu tenho sido uma péssima mãe, eu tenho sido um péssimo crente, eu vou na igreja, eu ouço a mensagem, eu leio a palavra de Deus, mas a minha vida está uma vida sem sentido. Pastor, eu preciso tomar uma posição, eu preciso realmente rever isso na minha vida. Ah, querido irmão, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, ouça a voz do Espírito de Deus. Mas eu aprendi mais uma coisa aqui: sair de cima do muro é se posicionar. Posicionar. Veja comigo o versículo 21 de Josué 2. E ela disse, quando os espias disseram para ela, nós vamos te ajudar, mas isso. Ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Aquele cordão virou um símbolo, um sinal de que ali naquela casa, aquela família deve ser poupada. Ela se posicionou. Ela assumiu uma posição. Vou ficar do lado do Deus de Israel. Vou ficar do lado do povo de Deus. Irmãos, nós como povo de Deus precisamos nos posicionar. E há muita coisa para nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar contra algumas pautas. Por exemplo, irmãos, precisamos nos posicionar em relação à tal da linguagem neutra, esse disparate que tem sido apresentado hoje, ou que tem sido trabalhado para se normatizar. Precisamos nos posicionar em relação à ideologia de gênero. Muitas vezes nós estamos vendo as coisas acontecerem e estamos calados em cima do muro. Precisamos nos posicionar em relação ao aborto. Agora, a APDF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 422, que trabalha a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Qual é o papel da igreja? Se posicionar, usando a palavra de Deus, mostrando no que cremos e por que cremos. A igreja não pode se omitir, a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos, irmãos, ter posições bem definidas no nosso coração em relação a algumas pautas que têm ganhado corpo. Isso está sendo já pautado no Supremo Tribunal Federal e já há votos favoráveis. Precisamos nos posicionar diante de Deus, orando a Deus e nos colocar como povo de Deus nesse Brasil que tem sido dominado por essas questões. Precisamos nos posicionar em relação aos pleitos das minorias. Queridos irmãos, nós somos radicalmente contra o racismo. E precisamos ser. Somos radicalmente contra o feminismo. Mas também somos contra o machismo. São pautas contra as quais precisamos nos posicionar. Irmãos, nós somos radicalmente contra a homofobia. Discordar do posicionamento, discordar da visão que muitas vezes um homossexual defende, não nos torna homofóbicos, pelo contrário. Somos contra todo e qualquer tipo de violência contra os homossexuais. Eles têm direitos. Mas nós, como igreja, precisamos amá-los e nos posicionar mostrando a eles o que a palavra de Deus diz a respeito. Precisamos nos posicionar, irmãos, em relação à violência contra a mulher. São questões que não podemos fechar os olhos. Precisamos nos posicionar, sair de cima do muro. Mas o que é que tem acontecido muitas vezes? Nos calamos e deixamos as coisas acontecerem. Nós precisamos, como povo de Deus, nos posicionar e mostrar aquilo que a palavra de Deus diz para todos. O que a palavra de Deus diz? Marcos 1,15, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos nos posicionar contra o pecado, contra o avanço do pecado. E como é que nós nos posicionamos contra o pecado, irmãos?
lutando contra o pecado em nós, primeiramente, vivendo uma vida de santidade, sendo obedientes a Deus, obedecendo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, fugindo do pecado. É uma forma de nos posicionar contra ele. Meus irmãos, o pecado tem adentrado a maioria das igrejas. Existem igrejas que estão sendo consumidas pelo pecado. E a igreja, os membros das igrejas precisam se posicionar contra ele, primeiramente em relação a si mesmos, e de forma contundente. Precisamos pregar contra o pecado. Pastores precisam falar contra o pecado. Não importa se as igrejas serão esvaziadas, não importa se muitos vão se colocar contra, nós precisamos pregar contra o pecado. É uma maneira de nos posicionar. Isso, irmãos, está em pleno acordo com uma frase de Paul Crum. Ele diz o seguinte: vida cristã não é lutar por uma posição, mas a partir de uma posição. É assim que nós devemos viver, nos posicionando contra tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas caminhando para o final, sair de cima do muro também é vivenciar as promessas de Deus. Veja comigo, Josué 6:17. Josué 6:17 diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Aqui já é o povo partindo para a conquista, para a derrubada dos muros de Jericó. Somente viverá, olha só, viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Todas as vezes que nós saímos de cima do muro, nós iremos vivenciar as promessas de Deus na nossa vida. Nós vamos ter experiências com Deus. Porque Deus não quer nenhum de seus filhos em cima do muro. Mas quando nós saímos de cima do muro, quando nós verdadeiramente, irmãos, assumimos posicionamentos, quando nós começamos ou nos colocamos à disposição de Deus para servi-lo, nós vamos ter experiências com Deus. Deus nos abençoará, Deus nos usará para a sua glória. É assim que as coisas acontecem. Mas enquanto ficarmos em cima do muro, não teremos da parte de Deus aquilo que Ele reservou para nós. Havia uma promessa em curso. Qual era a promessa? Que o povo de Israel ia possuir aquela terra. E Raabe faria parte disso. Havia uma promessa em curso. Há promessas de Deus para nós, principalmente quando nós assumimos posicionamentos, quando nós verdadeiramente nos colocamos à disposição do Espírito de Deus. Há uma historinha bem simplesinha de um homem que estava em cima do muro. Do lado de lá do muro, havia um grupo de pregadores clamando, esbravejando para que o homem saísse de cima do muro. Saia de cima do muro, assuma um posicionamento, não fique em cima do muro, o muro vai ruir, o muro vai cair, o juízo de Deus virá, saia de cima do muro. E o homem em cima do muro, ouvindo todos aqueles pregadores conclamando-o a sair de cima do muro. Do outro lado estava Satanás, assentado numa cadeira lendo um livro, tranquilo, caladinho, não falava nada. E o homem olhava para Satanás, achava aquilo estranho, porque Satanás não estava lá esbravejando, não, venha para o lado de cá, aqui eu tenho algo para te oferecer. Satanás não estava lutando por aquele homem, como os pregadores estavam. Os pregadores estavam lutando por ele, clamando, desça, venha conosco, vamos trabalhar, vamos servir. Mas ele em cima do muro, olhava para uns, olhava para Satanás, olhava para uns, Satanás calado, quieto. Então aquele homem ficou intrigado com isso e disse assim para o diabo: escute,
Do outro lado, eles estão clamando, esbravejando para que eu desça do muro, para que eu vá para o lado deles, para que eu caminhe com eles. E você calado, você não vai falar nada. E Satanás, não, eu não vou falar nada, nada, nada. E o homem diz, por quê? E Satanás respondeu assim, porque o muro é meu. O muro é meu. E você está exatamente onde eu gostaria que você estivesse. Nós precisamos, irmãos, acordar. Porque estar em cima do muro é estar onde o diabo quer que nós estejamos. Enquanto estivermos em cima do muro, ele não se preocupará conosco, porque estamos exatamente onde ele quer que nós estejamos. Em cima do muro. Onde você está na sua vida com Deus? Como você está? Como você tem vivido? Você está em cima do muro ou você já desceu do muro? Raabe fez isso. Ela saiu do muro e ela não ficou em cima do muro. Ela foi com o povo de Israel, recebeu graça de Deus. E você? E eu? E nós? Como temos vivido? Existe alguma área na sua vida que você vai me dizer, pastor, nessa área eu estou em cima do muro? Sai daí. Desce do muro. Eu quero, nesse momento, orar com você, meu irmão. E se porventura você está sentindo da parte de Deus que Ele está dizendo para você, desça do muro, saia de cima do muro. A minha oração é que você assuma esse compromisso hoje. A partir de hoje você vai dizer, pastor, eu tenho sido um pai em cima do muro, mas eu vou mudar o meu posicionamento. Eu não vou ser mais um pai em cima do muro, alheio à realidade dos meus filhos. Pastor, eu tenho sido um marido em cima do muro. Pastor, eu tenho sido uma esposa em cima do muro. Mas eu quero mudar. Eu tenho sido um crente em cima do muro, pastor. Eu não tomo decisão há muito tempo. Minha vida tem sido uma vida de mesmice. Eu sou o mesmo do ano passado. Eu sou o mesmo do ano retrasado. Eu não mudo, eu não cresço, eu não amadureço. É porque você está em cima do muro. Assuma posicionamentos. Mude o que precisa ser mudado. Vamos orar? Deus, nós agradecemos o Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, que nos desafia, que nos incita, que nos mostra que coisas precisam ser diferentes. Ajuda-nos, ó Deus. Se há alguém aqui nesta noite que está em cima do muro, na questão familiar, na questão espiritual, na questão relacional, ó Deus, tire esse irmão, tire essa irmã de cima do muro. Assim como Raabe, ó Deus, saiu de cima do muro, não ficou em cima do muro, se posicionou, assumiu riscos, tomou a atitude certa, que isso possa acontecer conosco também. Que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós possamos ser pais melhores, maridos melhores, que as irmãs sejam esposas melhores, filhos melhores, crentes melhores. Nos tire de cima do muro, Senhor, porque nós sabemos que o fim é iminente, nós sabemos que Jericó vai ruir, nós sabemos que o juízo do Senhor virá, e todos aqueles que estiverem em cima do muro morrerão. Ó Deus, que teu Espírito Santo toque no coração de alguém aqui nessa noite que precisa sair de cima do muro, a começar em mim, Senhor. Que o Senhor me ajude a nunca ficar em cima do muro. Que o Senhor abençoe o colegiado dessa igreja, a liderança dessa igreja. Abençoe essa igreja. E que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, não só sair de cima do muro, mas caminhar com o Senhor, rumo à nossa tão sonhada terra prometida. Possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Bendizemos e glorificamos o teu nome. Abençoe nossos irmãos que estão em casa, assistindo essa transmissão. Se algum deles também está em cima do muro, ó Espírito Santo, tire-os de lá, para que nós tenhamos famílias mais robustas, vidas espirituais mais frutíferas, para a glória do Senhor.
Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por mais essa porção da palavra do Senhor que tanto falou o nosso coração. Nós oramos agradecidos. No nome precioso de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar, irmãos, hino 292 do cantor cristão. 292.